Francisco, tudo bem? E Daiane? Então, E aí, como é que é? então, a nossa vida era bastante de derrota, Fala mais né? perto, por favor. A nossa vida era bastante de derrota, de miséria. Meus pais, eu bem cedo, eles se separaram. Aí eu fui morar com a minha mãe, de favor, na casa de uma tia minha. E não era uma casa, era um barraco todo de madeira, onde não tinha banheiro. E era um barraco no mangue. Você já estava casado? Não, senhor. E aí, para fazer as necessidades, ela não tinha banheiro. Então, eu tinha que fazer numa sacola e jogar pela janela. Era a situação que a gente vivia. Que isso? Antes de conhecê-lo? Antes de conhecer. E, assim, tinha 2 primos meus homens que moravam lá também. E, para tomar banho, minha mãe tinha que segurar uma... Fala mais perto. Minha mãe tinha que segurar um lençol para poder tomar banho. E aí, ela enchia uma bacia com água e, assim, eu tomava banho. Quer dizer, você veio de uma infância miserável. Miserável, Tá. miserável. E aí, quando é que entra ele, o Francisco? Pastor, o bispo, eu também cheguei numa situação de miséria total. Fala mais perto. O condomínio nosso era R$50, minha mãe deixou atrasar 48 meses, 4 anos que ela não conseguia pagar esse condomínio. Uma cama de solteiro dormia eu e minha mãe, na outra cama 2 irmãs minhas. No horário de almoço eu tinha uma estratégia com meus familiares, né? Eu falava assim, eu vou chegar na casa deles 11h30. Possa ser que se eu chegar lá meio-dia, eles já tenham almoçado e não vão me oferecer comida. Então, se eu chegar 11h30, é certeza que eu vou conseguir almoçar hoje. Então, cada dia eu escolhi um familiar diferente. Vivia com as más amizades, roubando, tomando conta de carro na rua, ficava no posto de gasolina enchendo o pneu para ganhar um trocado. Assim era a minha vida. Foi assim que você chegou na Igreja Sim, Universal? uma miséria total. Aí eu aprendi a respeito do sacrifício, a respeito da fé, comecei a sacrificar, as coisas começaram a mudar, né? Paguei todos os condomínios, reformei a casa da minha mãe, passei a ganhar um salário de R$3.000, já estava aparentemente bom, mas não de acordo com o que Deus queria me dar ainda. E acendeu-se uma chama grande dentro de mim para fazer a obra de Deus. Foi aí que eu fui convidado para ser pastor na Igreja Universal. Aí eu fiquei durante... Você era obreiro, Sim, se tornou obreiro, Sim, senhor. e depois de obreiro, você se tornou pastor. Sim, senhor. Aí eu fiquei 4 anos, inclusive participei de bastante reuniões do senhor, bispo. Ah, é? Sim, Aonde? senhor. Lá na João Dias, bispo. Na João Dias. Eu fiquei durante 2 meses na João Dias a primeira vez, depois a outra vez mais 2 meses. Então você foi pastor quanto tempo? 4 anos. Então você conheceu os bastidores da igreja. Sim, senhor, bispo. Por exemplo, você sabe como é a administração da oferta quando ela sai por aquela porta. Com certeza, bispo. Você sabe o que acontece lá atrás. Com certeza. 4 anos de pastor. 4 anos. Por que você deixou de ser pastor? Então, eu percebi que eu não tinha o chamado de Deus, bispo. Aí eu falei assim, é melhor ser um obreiro salvo do que um pastor perdido. Eu tomei essa decisão, conversei com ela, aceitou também, e eu saí para nós programarmos nosso casamento. Aí, assim que eu saí, bispo, né, eu tinha assim comigo, poxa, os bispos que pregam para a gente são palavras de fé, palavras de determinação, mas não adianta só ouvir aquilo, saber que existe um bispo de fé passando uma boa pregação, nós temos que tomar atitude. E eu tinha dentro de mim já a palavra, só não tinha ainda atitude depois que eu saí do altar. Aí foi onde veio a primeira fogueira santa. Eu tinha uma situação dificílima com meu pai, bispo. Ele fazia fezes na roupa, ele ia para o hospital, ficava 1 semana internado, não lembrava de ninguém da família. Os familiares olhavam para mim e falavam assim, se teu pai parar de beber, eu vou nessa igreja. E ria. E eu fiz a primeira fogueira santa por ele, mesmo sem condições, consegui juntar R$1.000, coloquei no altar de Deus, bispo. Mais de 20 anos bebendo meu pai, perdeu tudo, casa, carro, animais. Depois dessa fogueira santa, deu 3 meses depois, ele parou a bebida. Já tem 4 anos que ele não bebe. Aí veio a segunda fogueira santa, eu já estava casado com ela, bispo. Né? Nós fomos morar de favor na casa do meu sogro, uma miséria total, cama, tudo lá era dele, bispo, e tudo velho também, né? O banheiro, toda vez que ela ia no banheiro lá para usar, ela voltava falando um monte, amanhã eu não vou mais, eu não aguento mais isso, era uma miséria total. A gente ia para a igreja de bicicleta, chegava com as costas cheias de lama, era uma humilhação total, bispo. Aí veio a oportunidade da próxima fogueira santa, nós falamos, agora vamos com toda a força. Foi difícil, bispo, eu trabalhei de pedreiro sem saber, eu passava nos terrenos assim, via cheio de mato, e tinha telefone para alugar, eu ligava para procurar o proprietário, para ver se ele precisava de alguém para capinar aquele terreno. Então eu consegui juntar de pedreiro R$1.000, ela vendia bolsa, tinha uma barraca de camelô, né? Nós juntamos o enxoval, tudo que nós ganhamos, o máximo foi o micro-ondas, disso para baixo, né? Jogo de prato, jogo de talher, vendemos tudo, juntamos R$2.800, colocamos no altar de Deus, bispo. Dali em diante... O que aconteceu? Bispo, deu 3 meses depois, eu fui na frente de uma empresa para poder vender luva, bolsa, essas coisas, né? Uma empresa muito grande.
Aí eu falei, poxa, ninguém vende comida aqui, eu posso vender comida. E eu comecei a colocar salgados para vender. Bispo, tudo que eu colocava eu vendia. Foi uma venda assim, de uma forma que eu falei, não, só pode ser a mão de Deus. Eu comecei a dormir 3 horas de sono por dia, eu e ela, bispo, durante 3 meses. Trabalhando, fazendo bolo, doce, salgado, já comprava salgado pronto, jogava, vendia. As coisas foram acontecendo, abri uma lanchonete, restaurante. Hoje eu tenho 3 comércios no ramo de fast food, né? Tenho uma cozinha industrial, tenho um salão que eu vou abrir agora no estacionamento, em no máximo 2 semanas, um galpão bem grande. Hoje nós conquistamos um apartamento de mais de R$500 mil. Hoje eu tenho um carro importado, um motor 4.7, um carro de luxo, esplêndido carro, bispo. Hoje nós viajamos para os melhores locais, almoçamos nos melhores restaurantes, hoje não nos falta nada, bispo. E você chegou a colocar o que no altar? Bispo, olha, o nosso sacrifício, isso aconteceu em menos de 3 anos, né, que houve essa reviravolta em nossas vidas. Nós já colocamos mais de 5 carros no altar de Deus, bispo, em menos de 3 anos para cá. Eu tinha um familiar, bispo, que não tinha mais comunicação entre tio e sobrinho. Toda vez que eu ia na casa dele, ele só zombava da igreja, só criticava. Então eu já nem ia visitar mais ele, porque eu não tinha mais diálogo. Aí esses dias eu fui visitá-lo para chamar ele para a minha festa de aniversário. E aí quando ele chegou no portão, que ele viu eu, minha esposa, meu carro, ele parou assim, parece que ficou 1 minuto parado e começou a chorar, bispo. Chorou uma hora praticamente chorando, bispo. E ele falou assim, olha, eu quero ir nessa igreja, eu quero buscar esse teu Deus. Começou a ir na igreja comigo, bispo. Ele está indo na igreja? Está indo na igreja, bispo. Testemunho. Já levei ele várias vezes na igreja. Amém. Deus abençoe muito mais, Francisco. Deus abençoe, tá?